E nesse caso da defesa da fé, a gente tem um resumo aqui. Os convertidos, os apologistas, eles falavam aos convertidos do paganismo, enfrentaram oposição externa, usaram principalmente o Antigo Testamento, defenderam ou explicaram o cristianismo, formaram formas literárias apologéticas ou dialógicas. Hoje a gente vê apologética uma ideia de briga e de combate, mas aqui a gente percebe que a apologética tinha um caminho dialógico. A ideia era trocar uma ideia, lembra? Respeitar não discordar não é desrespeitar, e respeitar não é concordar. Você dialoga, você conversa, você troca uma ideia, beleza? E aí o papo deles era com aos cabeças do Estado, talvez por isso que tinha que conversar também, né? Então, resposta às falsas acusações, boas qualidades dos cristãos, isso deveria demandar tolerância. Quanto aos judeus, Justino Marte escreve diálogo com Trífo. Contra os pagãos intelectuais, refutação da idolatria e moralidade pagãs, superioridade do cristianismo, né, em geral, profecia. No caso dos polemistas, criados numa cultura cristã, enfrentaram inimigos heréticos internos, usaram principalmente o Novo Testamento e atacaram ideias heréticas, e a literatura deles era polêmica, ia para treta, certo? O ataque externo, né, no caso de pagãos intelectuais, Orígenes escreveu contra Celso. Então Celso escreve algumas coisas, alguns cristãos leem, opa, peraí gente, não é bem assim não, vou dar uma resposta. Ataque interno, hereges dentro da igreja, Irineu escreveu contra as heresias. Então a gente tem, né, essas posturas desde o ano 100 até o 313, e nesse contexto aqui a gente tem uma situação relacionada aos, no caso aqui, aos polemistas e apologistas na defesa da fé. E isso acontece por quê? Porque lembra, no primeiro século, de 95 a 150, a gente tem os pais apostólicos para edificar e para trazer uma interpretação mais tipológica. Clemente de Roma, ele está trazendo, né, essa mentalidade aqui, e a gente tem nesse período epístolas, né? Então a gente tem Inácio, Policarpo, Pseudo Barnabé, Epístola de Ogneto, Segunda Epístola de Clemente, Papias, Pastor de Hermas e a de Daquê. No segundo século, entre 120 a 220, a gente tem os apologistas, né? Tertuliano no Ocidente, por exemplo, né? Ele está escrevendo, trazendo algumas explanações. A gente tem Minúcio Félix, também no século III, e no caso do Oriente, a gente já tem, né, uma outra perspectiva, como a gente tem nesse caso aqui, Aristides, Justino Mártir, Taciano, Atenágoras e Teófilo. Entre 180 a 250 nós temos os polemistas na luta contra as falsas doutrinas. Então a gente tem aqueles mais práticos, que tem a ver com a administração, a gestão da igreja. Irineu versus gnósticos, era um latino. Tertuliano, fundador da teologia ocidental. Trindade, Cipriano, sobre o episcopado e primazia da honra do bispo de Roma. Então a gente tem essa perspectiva. No caso da escola Alexandria, a gente tem Panteno, Clemente, Orígenes, né? E a gente tem na escola antioquiena, enquanto na escola alexandrina, a gente tem uma alegoria e uma especulação. Na escola antioquiena, a gente tem aquela perspectiva mais histórico-gramatical, e sendo que os polemistas tinham aquela postura de refutar.
enquanto os apologistas tinham aquela postura de explanar, certo? E lá na frente, depois, né, no quarto século, que a gente vai ver posteriormente, tem a era dourada do estudo bíblico científico, digamos assim, né? Não científico como ciência que a gente tem depois, naquele período iluminista. Então a gente tem, por exemplo, uma perspectiva em que a gente tem uma exposição, né? Como você tem Atanásio, você tem uma outra postura, né? Você tem Agostinho, Jerônimo, Ambrósio, você tem Crisóstomos, Teodoro. Então a gente tem uma postura um pouco diferente nessa outra levada. Deixa eu ver aqui um outro gráfico. Quanto à questão de problemas da igreja do ano 100 ao 313, problemas externos, a gente tem o Estado romano, que a igreja responde com o martírio, e a igreja responde também com os apologistas, como falamos aqui, Justino Marte, né, oriental, e Tertuliano, latino. A gente tem como problemas externos os pagãos intelectuais, e aí nisso a gente tem, por exemplo, Luciano de Peregrinos, Celso, Discurso Verdadeiro, e a gente tem a resposta de Orígenes em contra Celso. Problemas internos, a gente tem as heresias gnósticas, monarquianistas, respondidas por cânon da Escritura. Já que estão usando o texto bíblico, vamos pegar quais são os textos que os apóstolos têm que sustentar como texto bíblico, canônico, perdão. Controvérsia polêmica, Irineu versus gnósticos, Tertuliano versus monarquianistas. Aí a gente tem também a constituição da igreja, o aspecto mais administrativo, sucessão apostólica com Clemente de Roma, episcopado, né, um monoepiscopado com Inácio, primazia de Pedro em Cipriano, e credos, as regras de fé, Tertuliano e Irineu. Então a gente tem essas, né, informações resumidas graficamente na obra de Elinkerns, né, o cristianismo através dos séculos. Deixa eu ver, já falei da defesa da fé e já falei dos polemistas. Então vamos ter uma pausa só de 5 minutos, a gente volta para coisa de 10 a 15 minutos. Vamos direto? Então tá beleza.